Eu vou dar início a mais um estudo da epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, e nós estamos no capítulo 5, no verso 22, sobre submissão. E tem algo interessante que eu tinha colocado sobre o apóstolo Paulo de Timóteo, quer dizer, eu não permito que a mulher ensine em 1 Timóteo 2:12, nem use de autoridade sobre o marido. E eu tinha lido, na hora que eu falei sobre o homem, eu fui ver aqui na minha versão, tá sobre o marido. Aí na hora eu digo, não, tá sobre o marido. Mas na versão em espanhol fala que não use de autoridade ou não exerça autoridade sobre o homem. E é interessante isso aí. Sobre o homem. Aqui na minha versão ela é corrigida e está sobre o marido. Então Paulo está falando isso aí. Mas a versão atualizada ela tem algo, parece que é mais profundo. Ela traz que a mulher não use ou não exerça autoridade de homem. Aí parece que ela te dá uma amplia a tua visão. Já não é autoridade sobre o homem, mas que a mulher não use e exerça a autoridade de homem, que ela ocupe a posição de homem. É diferente um pouco. Não sei se tu consegue visualizar o que eu estou tentando explicar. Amplia um pouco. Não é só a autoridade sobre o esposo ou sobre o homem, mas ela usar ou exercer a autoridade de homem como se ela fosse um homem. Então Paulo diz, não, ela não pode exercer a autoridade como se ela fosse o homem. Ela é a mulher e ela tem que cumprir a sua função. E é bom ressaltar essa parte, porque às vezes eu acredito que as pessoas pensam que se eu me submeter, ele vai se prevalecer, ele vai fazer o que quiser, ele vai fazer gato e sapato. Então, muitas vezes a pessoa diz assim, não, eu não posso me colocar nessa situação porque aí vai haver prevalecimento. Mas se tu ler Colossenses 3:18, tu vai entender um pouco melhor. Vós, mulheres, estáis sujeitos aos vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Então, é como convém, dentro do que é conveniente no Senhor. Então, melhora um pouco, nas coisas corretas, nas coisas certas. Não é ser um capacho para qualquer coisa, mas é dentro do que convém no Senhor. Então, muitas vezes as pessoas pegam, não, tem um exemplo de uma situação de um homem abusivo dentro do relacionamento, que faz o que quer dentro de casa, que não cumpre a sua função bíblica e é cristão. E aí a pessoa diz, eu não quero ser igual a fulana, não quero ser igual a ciclana, porque é uma coitada, e fulano faz o que quer. Bom, ele está errado. E aí você pega um mau exemplo para se deixar de cumprir. Não, tem que cumprir a sua parte. Mas é como convém do Senhor, e não é ser bobo, é ser submissa, mas também é ser idônea, a mulher ser idônea e falar, agora falar com respeito. Mas não é se omitir e aceitar tudo, mas é saber se colocar e saber a hora de falar e como falar e ter respeito e não exercer a autoridade de homem como se ela fosse homem. Não, ela vai cumprir a sua função, mas também ela é idônea, ela vai colocar o seu pensamento dentro do respeito e dentro daquilo que é bíblico. Se o homem está fazendo, ele está agindo erradamente, Deus vai cobrar. Se o homem está agindo com uma autoridade desproporcional, Deus vai corrigir e Deus vai agir, porque se tu pegar também Colossenses no 19, no 3:19, diz, vós maridos, amai a vossa esposa e não os irriteis contra ela, já repreende alguma coisa.
Mas Pedro ele nos traz algo tremendo também. Pedro diz na sua epístola, na primeira epístola, no capítulo 3, no verso 7, ele diz: igualmente vós maridos coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, na hora que o homem não cumpre a sua parte de habitar com a mulher com entendimento, com sabedoria, dando honra, honrando a esposa, cumprindo a sua parte e honrando ela e respeitando ela e servindo ela, como sendo uma coerdeira da graça de Deus, da graça da vida, ele já começa a ter impedimento, as suas orações começam a ser impedidas, a sua vida de oração começa a declinar, começa a ir ao fracasso. A sua comunicação com Deus começa a ter problema, ele já não está bem com Deus, porque Deus vai sair pelo vaso mais fraco. Então, tu compreenda, pode ser que tu ache que Deus vai ficar alheio, não, Deus, se tu lembrar, Deus é a testemunha do Ilaci, lá em Malaquias, nós vamos pegar, Deus é a testemunha e Deus não vai aceitar a deslealdade dentro do casamento. Lembra Malaquias 14. Porque o Senhor foi a testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fosse desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. Então, Deus é a testemunha e Ele não vai aceitar a deslealdade com a mulher que é a companheira e a mulher da aliança. E Deus não vai aceitar a infidelidade com a mulher da sua mocidade. Então Deus é a testemunha que vai fazer a justiça. Então, muitas vezes a pessoa se coloca, não vou fazer por causa disso. E aí se enche de razão por coisas que não são bíblicas, ou exemplos que não são bíblicos. Agora Deus vai cobrar. E aqui não está se pedindo que seja um coitadismo dentro de casa, não, é falar com respeito só. É não usurpar a autoridade, não exercer a autoridade de homem, mas ser idôneo e tratar com respeito, ser submissa com amor. A minha profissão era baseada na hierarquia, era baseado numa cadeia de superior e subordinado. Toda a minha vida foi assim. E era impessoal, não era pela pessoa, mas era pela autoridade que ela estava investida. Então, era totalmente impessoal. Tu obedecia ou respeitava a função que a pessoa exercia, não era a pessoa em si, mas a autoridade que a lei lhe constituía. Então, tu tinha que obedecer e respeitar. Então, acontecia que tu poderia ter 40, 45 anos e ter trabalhado na profissão por uns 30 anos, e aí chegava um jovem com 20 anos e pela lei ele era investido numa autoridade superior a ti, e tu tinha que te dobrar e chamar ele de senhor, porque ele era teu chefe ou era teu superior. Então isso não causava melindro nenhum, era uma coisa normal, porque não era pelo jovem em si, é pela autoridade que a lei lhe investia. A lei lhe dava uma autoridade, e aí se respeitava o que a lei dizia. E muitas vezes eu já vi subordinados que estavam subordinados a mim, que eram muito mais capazes do que eu. Mas não era por isso que eles iam passar por cima da minha autoridade, que eu estava investido. A minha autoridade era superior a eles, e aí tinham que respeitar, não era a minha pessoa ou o meu conhecimento, mas a autoridade que a lei me dava, me investia. Então era totalmente impessoal, não era a pessoa. Esse aqui eu vou respeitar porque ele é uma pessoa boa, eu vejo que ele é sábio, que ele é bom. Não, eu vou respeitar porque a lei diz que tem que respeitar, e se eu não respeitar é algo da lei, eu vou ser punido, eu vou receber uma punição. Então não tinha dificuldade de se respeitar, porque não era pessoal, é a autoridade que aquela pessoa está investida, era a sua autoridade que a lei lhe concedia. Então era fácil.
E a mesma coisa aqui é a autoridade investida por Deus. Não é o homem que é alguma coisa ou que é melhor, ou que é mais. Mas é Deus que está investindo ele de uma autoridade, tem que ser respeitada. E é impessoal. E é Deus que deu, é Ele que vai se responsabilizar, é Deus que vai fazer justiça. Então tem que confiar em Deus. Mas não é aqui um coitadismo, é falar, é só não tomar conta. Vai poder falar quando vir uma coisa errada, conversar. Ó, não, isso aqui eu acho que não está correto, não é desse jeito. Tu vai ter que analisar melhor. É não ser omisso, é aceitar tudo. Ser submisso não é aceitar tudo, qualquer coisa. Não. É se colocar sob a ordem, mas ter a sua opinião. Né? Olha, eu acho que isso não vai dar certo. Tu vai ter que analisar melhor. Do jeito que tu está fazendo, quem sabe não dê certo. Eu acho que não é assim. O que tu acha? É melhor tu refletir melhor. Então é evitar o extremo. Ah, tem que ser submisso, então tem que aceitar tudo. Não. Ele, a autoridade, ele vai responder diante de Deus, mas tu vai ser auxiliadora, vai ter que colocar nas mãos de Deus para auxiliar. Ó, vamos orar mais, olha, eu acho que não vai dar certo. Vamos pensar melhor. É auxiliar, é se colocar ali, porque é submissão, quer dizer, é uma missão do casal. E a mulher está para ajudar que a missão saia. Agora, a liderança e a responsabilidade e o sacerdócio do lar está sobre o marido. Ele é o responsável. E ele é o que vai dar conta, prestar conta diante de Deus. A mulher não pode tomar a frente e tomar as rédeas e exercer a autoridade de homem, como se ela fosse o homem da casa. Ela não é o homem da casa, ela é a esposa. E aí entra aquilo, é o primogênito do homem. O homem tem o direito. Ele foi criado primeiro. Então ele é primogênito. A mulher não foi criada, a mulher foi criada por causa do homem, e não o homem por causa da mulher. Então mais outro jeito. A mulher foi enganada, o homem não. Então mais um ponto a se pensar. E tudo é como ao Senhor e como convém no Senhor. Então não é nas coisas erradas se submeter e aceitar o que está errado e bater palma ou se submeter às coisas a abusos, não. O problema que eu vejo é que muitas vezes existem homens que são abusivos, violentos e terríveis, que quem sabe em alguns casos merecem estar na cadeia, presos pela violência que cometem, ou que trazem a família debaixo de uma situação de medo e fazem qualquer coisa. Existe esse caso. Mas parece que esses aí são intocáveis. E aí, uns que são tranquilos, que não são abusivos, que não são pessoas más, mas são pessoas aí que estão tentando fazer, que têm as suas deficiências, parece que esses aí não são respeitados. E muitas vezes eu vou colocar de novo, que eu vou colocar a minha experiência de profissão. Muitas vezes eu chegava para alguns e dizia, poxa vida, se tu vê que é uma pessoa que está se divertindo, é uma pessoa boa, pô, faz mais para mostrar para a pessoa que a autoridade, que é boa, que vale a pena ser bom. Agora parece que com os bons, com as pessoas que estão assinando as que são boas, aí você pulseia, e aí você toma conta da autoridade dele. E os maus você fica bem quietinho. Então não pode ser assim. Quando a gente vê que uma pessoa exerce autoridade e é bondoso, a gente tem que se mostrar melhor para que essa pessoa veja que vale a pena. Ele tem autoridade, mas ele ser bom. Então parece que aos ruins todo mundo ficava com medo e não fazia nada. E quando era uma pessoa boa, tentava pulsear e peitear. Eu digo, pô, tá errado. Não pode ser assim. Então, é como convém no Senhor, é nas coisas que agradam a Deus, não é se submeter em coisas que desagradam a Deus. Mas, olha, eu não vou participar disso, me desculpa, mas eu não participo. Isso não agrada o Senhor, não dá para nós fazer, tu vai ter que pensar melhor. Então, são esses pontos. No 23, Paulo vai dizer, olha, o marido é o cabeça da mulher. Como também Cristo é a cabeça da igreja, como sendo ele também o salvador do corpo, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. E aí é o que eu estava comentando no outro áudio. O padrão é altíssimo.
você traz como exemplo e você vai levar esse exemplo para o homem também. Não há que se preocupar do relacionamento de Cristo e a igreja. Cristo, ele é o formador, ele é o criador da igreja, ele é o salvador da igreja e ele é o cabeça da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é corpo de Cristo e Paulo traz essa alusão nos dois casos, quando ele trata com a esposa e quando ele vai tratar com o homem, ele traz a mesma analogia. E aí ele vai trazer que o marido é a cabeça da mulher. E eu volto a dizer o que eu já disse no outro áudio, uma mulher que toma autoridade, que toma a autoridade do marido e fica na frente, ela é uma mulher sem cabeça. Seu marido é a sua cabeça. E a mulher tem que honrar a sua cabeça, tem que respeitar a sua cabeça, tem que ajudar a sua cabeça para que a cabeça funcione legal. Para que a cabeça funcione de uma maneira correta, tem que orar pela sua cabeça, para que a sua cabeça funcione de uma maneira correta. O marido é a cabeça da mulher. E aí Paulo diz, como também Cristo é o cabeça da igreja. E ele mesmo é o salvador de todo o corpo, porque ele salvou todo. A igreja é salva por Cristo. E aí Paulo, de novo, como eu disse, ele faz assim como a igreja está sujeita a Cristo. A igreja é totalmente dependente de Cristo. A igreja obedece e segue as ordens do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Ou deveria seguir. Aí a gente pode fazer uma analogia com a igreja nossa de hoje. E a gente fica pensando, será que ela está sujeita a Cristo da maneira que Cristo deseja? Da maneira como Cristo mandou? Se tu pega Apocalipse, no capítulo 3, você diz que Cristo, quando escreve a igreja, nós vamos pegar aqui, ele diz que está à porta, está batendo e ele quer entrar. Então, é uma igreja que deixou Cristo de fora. Vamos pegar Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele. E com ele cearei, ele comigo. Então, em alguns casos nossos hoje, é uma igreja que não está totalmente submissa a Cristo. A minha visão, quem sabe eu seja crítico demais, eu acho. Eu vejo uma igreja que faz o que lhe dá na vontade. Uma igreja que inventa as coisas e que em alguns momentos deixa de ser uma igreja bíblica. Uma igreja que tomou a frente e que não busca a direção do cabeça, que é a igreja, o cabeça da igreja que é Cristo. Eu falava num áudio que muitas vezes para a gente analisar qualquer fato, qualquer atividade que vai se fazer através da igreja ou na nossa vida, a gente tem que pensar para. O primeiro ponto Cristo vai ser glorificado? Cristo vai ser exaltado? Bom, já é um ponto, esse é o ponto principal. Vai trazer glória a Cristo Jesus, o que a igreja está fazendo, o que nós estamos fazendo? E a gente tem que analisar tudo o que a igreja for fazer. Mas hoje você faz muitas coisas que não traz glória nenhuma a Cristo. Cristo não é glorificado. E muitas vezes você toma uns caminhos estranhos na igreja. Por vontade de homens. Mas só que todos vão prestar conta. Isso é certo que todos vão dar conta diante de Deus. Mas a igreja, se nós parar aqui agora, nós entrar nesse parênteses da igreja está sujeita a Cristo, em alguns momentos a gente fica na dúvida. A gente fica na dúvida. Mas diz, a mulher seja em tudo sujeitas aos seus maridos. Então não é só no que me convém a mim, mas é tudo que convém no Senhor, em Cristo. Então não é ser submissa quando para mim é vantajoso, é em tudo.
É em tudo como ao Senhor, é em todas as coisas. Agora, aqui, entenda-se no Senhor. A igreja está sujeita a Cristo porque Cristo é o cabeça da igreja, é o criador da igreja. E ele é perfeito e ele não vai errar nunca. Ele jamais vai errar. Agora, a mulher vai estar sujeita ao marido como convém no Senhor e vai ser em tudo. Então não é só nos momentos que essa autoridade matrimonial lhe convém. Não é só quando é agradável, quando eu vou tirar vantagem. Então existem muitas coisas que acontecem no relacionamento e que fogem ao padrão bíblico. E a Bíblia é clara. Quem sabe alguns podem pensar, não, Deus deixou uns pontos aí para a gente, cada um decide, esse aqui é livre-arbítrio, faz o que quer. Não, a Bíblia traz todas as coisas bem marcadas, bem encerradas. Agora, eu sei que existem casos que existem homens que não se dão respeito e que não têm um padrão bíblico, mas a mulher vai se sujeitar no que convém do Senhor e vai alertar, essas coisas não estão certas. E ninguém aqui quer que exista uma submissão a abuso físico, a abuso verbal, a abuso psicológico. Não. Tem coisas que têm que ser denunciadas. Isso aí não está certo. Não, e se leva ao Senhor, e você coloca, e muitas vezes você coloca perante a igreja. Não está certo. Existe muito abuso. Às vezes acontece. O homem trabalha, em alguns casos só o homem trabalha. Hoje já é mais difícil, hoje geralmente as duas pessoas trabalham, os dois. Mas pode ser que em alguns pontos o homem trabalha e ele acha que o dinheiro é dele. Então ele, por possuir o dinheiro, ele começa a manipular e chantagear as pessoas. Ele é o dono do dinheiro, ele faz o dinheiro que ele quer. O dinheiro é dele, é o meu dinheiro, e não é assim. E aí, por ele ser o dono do dinheiro, ele usa ao seu proveito e para o seu benefício, e os outros que se explodam. Opa, está errado. Não é desse jeito. Nós vamos entrar na parte do homem. Então, existe cada um cumprir. E o problema que eu vejo é que os dois são cristãos. Os dois são cristãos aqui no caso, se tratando. Claro que pode haver, no caso de um descrente, e aí Paulo explicou, olha, o descrente, se ele não quiser aceitar, habitar e abandonar, não tem, bom, o irmão não está sujeito à servidão. Tanto o marido ou a esposa descrente quiser abandonar, pode abandonar. O cristão não precisa ficar sujeito à servidão. Agora, a mulher cristã e o marido cristão, os dois, a mulher está sujeita ao esposo. E aí é interessante lembrar essa situação, porque algumas pessoas esquecem. Vamos voltar a 1 Coríntios 7,39. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive. Mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Se falecer o seu marido, aí ela tem liberdade. Então, fora esses casos que a Bíblia consente no divórcio, situações que o divórcio é recomendado, fora isso aí entra o que Paulo falou no 7:10. A mulher, se quiser se apartar do marido, se aparta, mas aí fica sem casar. E aí eu digo, aí ninguém quer. Se o marido se aparta primeiro, se ele se apartou, geralmente a primeira coisa que ele quer é ter outro relacionamento e pronto. Ninguém quer se apartar, ou eu quero me apartar porque eu quero ficar sozinho, não. É se apartar porque já está com a ideia. O que está querendo se apartar, muitas vezes, na maioria das vezes, eu não quero julgar ninguém, mas quando alguém está querendo se apartar, quer apartar, é porque ele já tem uma ideia que
Ele quer outra pessoa. A ideia do que quer se apartar, geralmente, e aí não estou julgando, pode ser que, não, eu quero me apartar porque eu não quero viver mais com fulano, mas eu vou ficar sozinho. Amém, com glória a Deus. Quer se apartar, não é o que Deus mandou, mas é para ficar sozinha, não quero outro relacionamento, vou ficar sozinha. Amém, glória a Deus. Legal. A Bíblia diz que Deus disse, não se aparta. Agora, tu não está dando, não está, é o divórcio, é a única saída. Agora tu vai ficar sem casar, legal. Mas geralmente, eu não estou julgando ninguém, de repente tu vai querer meter uma pedrada. Eu não estou pensando isso. Não, Paulo, até que não pense, tu seja o homem, tu quer te separar. Tá buscando a separação, não aguento mais, eu não estou feliz nesse casamento, eu não amo mais, o amor já acabou, a convivência não existe, eu quero me separar. Bom, segue, homem. Tu tem essa ideia, quer te apartar, te aparta. Agora, fica sem casar. Mas geralmente o homem está buscando, está desesperado para se separar, não quer mais, reclama, vive se queixando, criando confusão em casa. É porque ele vai se separar, daqui a um pouco ele vai encontrar outra mulher, ele rapidamente vai estar com outra. Se já não tem outra. Se já não tem outra em vista. E eu vou contar um testemunho que eu vi. Testemunho das pessoas o casal que passou essa situação. Era um casal que tinha 2 filhas. A mulher trabalhava e aí, nesse trabalho, ela começou a sair com as suas amigas. Aí, quem sabe qual autorização do marido. A mulher conta e o marido conta a história. A história dos dois é real. Aí ela começa a sair com as amigas. E aí eu acho que os olhos dela se abrem. Aí ela, como Eva, ela ó, a vida é melhor, não é assim que eu pensava. Aí parece que os olhos dela se abriram e ela começa, ó, meu casamento não é bom. Não tá legal, meu casamento não era legal. Aí ela começou a ver problema no casamento, aí começou a dar briga dentro de casa. E ela saindo com as amigas, e aí ela começou a ver dentro de casa, não era porque o mundo estava oferecendo algo melhor. E aí ela começou a dizer, não tá bom, não tá bom. Aí foi forçando o relacionamento dentro de casa, já briga, já não tem mais convívio nenhum, já não existe mais nada, não tem coisa alguma. Aí ela foi forçando e separou. Ela se separou do marido. Aí separa do marido, uma das filhas quer ficar com o marido, outra das filhas quer ir com a mãe. Só que essa filha que sai com a mãe, ela já saiu da mãe, que a mãe queria sair, não queria mais, queria separar. A mãe tinha se separado, já tinha um lugar, mas já tinha outro preparado já para ficar. E aí quando a filha foi sair do casamento, foi com a mãe e viu que a mãe já tinha outro já, ela voltou para ficar com o pai. E aí a mulher foi viver com outro. Então ela já estava bolando para se separar e brigando, porque ela já tinha em vista outra pessoa. O homem que ficou com as 2 filhas pequenas, ele não aguentou, ele amava a esposa dele. E ele pegou as 2 filhas e saiu da cidade e foi morar em outra cidade porque ele amava a esposa, ele não queria separação. E a esposa seguiu vivendo com esse outro. Eles não tinham filho homem, só tinham 2 filhas mulher. Aí ela fica grávida e ganha um menino. Não passou muito tempo, o céu virou inferno e o homem foi embora, sumiu, aí ela ficou sozinha. Sozinha com filho no mundo, o marido em outra cidade. Com as 2 filhas. E aí ela viu a realidade. Porque o mundo te oferece o céu. Aí, ó, tudo é maravilhoso, tu tem que ser feliz, é o que o mundo está dizendo, o que o diabo também diz, tu tem que ser feliz. Nesse casamento não está feliz, tu não é um casamento legal, tu não ama mais ele, tu não ama mais ela, tu tem que ser feliz e tu tem que buscar a tua felicidade, não adianta, esse aí não dá mais.
E aí a mulher, o homem abriu fora, ela ficou com o filho. E nesse período ela volta e se achega ao marido de novo. E o marido amava a mulher e recebe ela de novo. E aí ela dá o testemunho de vergonha. O marido assumiu o outro filho como se fosse filho dele e recebeu ela de novo em casa. Aí podia dizer, não, ele é bobo. Não, ele amava a esposa. E a esposa viu a maior besteira e ela fala, eu deixei um homem maravilhoso, eu deixei um homem que me amava pelo que o mundo me ofereceu, que parecia ser um sonho, um sonho, e era um pesadelo. E eles se reconciliaram e tiveram um ministério depois com casais, auxiliando casais que tinham problemas. Isso é um caso real. Então, um fato que acontece é que geralmente quem quer se separar e está buscando, e quer se apartar, e quer se separar, geralmente, e eu não quero julgar ninguém, porque tu pode dizer, não, eu quero me separar, mas eu quero ficar servindo ao Senhor sozinho. Ah, que legal, poxa. Mas tenta seguir, se outro não está fazendo, não está sendo abusivo, não está sendo violento, não está te agredindo, não está te fazendo mal, e é só por, o amor acabou, pô, pede para Deus, tenta reconciliar, porque é isso que Paulo diz, reconcilia. Agora, se apartar, bom, eu duvido que o que se apartou, eu duvido, e eu não estou sendo cético, eu estou sendo coerente, eu duvido que aquele que se apartou, logo, por mais que tenha, não, eu não vou querer ninguém, eu estou tranquilo, o que se separou não vai encontrar outra pessoa maravilhosa que Deus colocou no caminho, que Deus colocou na minha vida. Esse aqui é um anjo de Deus, aquele era do demônio, esse aqui Deus me deu. Duvido que não aconteça isso. É raro não acontecer. Geralmente o descontente, o mundo já tem aí um príncipe encantado, já tem ali o sonho dele para realizar e ele sai de um pesadelo. Geralmente é assim. Eu espero que tu entenda, nós no próximo áudio vamos entrar no marido, e o marido é a mesma coisa, ele é rebelde, é a mesma situação, ele não sabe exercer a autoridade dele, ele não tem respeito, ele não trata a mulher com respeito. Eu vou voltar, eu gosto de colocar, porque no meu trabalho, como eu trabalhava só com homem, a maioria, 99% homem, a gente aprende muita coisa e vê muita coisa. E eu, quando estava trabalhando, aí se ligava para alguém que trabalhava comigo, e sem eu saber com quem ele estava falando, eu já sabia. Na hora que eu vi ele falando no celular, eu já sabia se ele estava falando com a esposa dele ou com outra pessoa, na hora. Eu já tinha noção de quando o cara falava com a esposa ou quando falava com, não era a esposa que ele estava conversando. E era simples de ver, porque quando era a esposa, ele assim, quando ele pegava o telefone, ele dizia, o que tu quer? Tá. Tá, isso aí depois eu resolvo. Tá bom então, tá. Um beijo, tchau. E deu. A primeira coisa que ele dizia, o que houve? O que aconteceu? O que tu quer? Era desse jeito, era sempre assim. Quando tu via que ele atendia o telefone e ria, ia para um cantinho, ficava falando tranquilo, e botava o pezinho na parede, e ficava com a cabecinha baixa, não era a esposa. Era outra pessoa, era outra. Mas a esposa não era. A esposa é, o que foi? O que aconteceu? Tá, isso aí eu resolvo depois. Então tá, um beijo, tchau. Tô trabalhando. E era assim, e era sempre assim. Eu via, eu passei mais de 30 anos convivendo só com homem no meu trabalho, a maioria homem. E aí tu começa a entender as pessoas. Quando era esposa, era assim, era, o que houve? O que aconteceu? Tá, não, tá bom, fica tranquila, depois eu resolvo. Eu vejo isso aí, tá bom, tô trabalhando. Mas não era a esposa, já ia para um cantinho, abaixava a cabeça, ria, se encostava, botava a perninha na parede, ficava conversando bem tranquilo, baixa a cabeça baixa. Ele digo, isso não é a esposa. O cara não fala com a esposa assim. É outra pessoa. Então, nós vamos entrar agora na parte do homem. Então, já tivemos 3 áudios sendo feitos aos deveres da esposa e agora vamos entrar para os esposos. Espero que não seja áudios tão demorados.
Pai, nós te damos graça pela tua misericórdia infinita e nos ensina, Senhor. Nós precisamos aprender, nos dá graça. E se tu já nos deu a graça que nós precisamos, manifesta essa graça na nossa vida, em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.